Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Assim está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre este importante assunto dentro do contexto da prisão de Pedro, o que Herodes, o soberano, pensava que ele podia fazer e o que realmente aconteceu. Aqui diz-nos que os apóstolos, nos primeiros dias da igreja, eles enfrentaram muitas dificuldades para permanecer firmes naquilo que Jesus havia orientado e treinado a eles para darem continuidade à sua obra, mas eles a fizeram debaixo de prisões, perseguições, ameaças, contratempos, enfim, não foi muito fácil para eles continuar aquele importante trabalho. Daí a razão de entendermos o porquê Jesus, quando ressuscitou, disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus sabia plenamente que para levar adiante a sua obra, eles só conseguiriam ser bem-sucedidos neste feito se realmente tivessem sido dirigidos pelo poder do Espírito Santo, tivessem recebido o revestimento de poder. E Lucas, escrevendo em Atos, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas note a importância. Eles só deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, somente após serem revestidos do poder do Espírito Santo. Antes disso, eles não tinham autorização de Jesus para seguir adiante, porque Jesus sabia a barreira, o peso que eles iam enfrentar pela frente, os contratempos, os contrários, mas que eles, com a manifestação do Espírito Santo, eles certamente conseguiriam vencer aquele estado de coisas. E chegou então o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles, capacitou-os, encheu-os de poder, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar com ousadia, com intrepidez, com graça, o Evangelho de Jesus Cristo, falando sobre também a ressurreição que havia acontecido. E as pessoas que iam ouvindo, iam crendo, iam aceitando, porque havia ali a manifestação do poder do Espírito Santo que convence. Convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Então, o importante trabalho que o Espírito Santo realizava através dos discípulos dava a eles a confiança de que eles estavam no caminho certo e eles deveriam prosseguir. Por vezes foram presos, tentado ser impedidos pelos homens, mas eles não conseguiram fazer nada. Quando prenderam Pedro e João e foram interrogados e ameaçados para não falar mais no nome de Jesus, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a nós mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando soltaram os apóstolos, eles foram onde estavam os irmãos e lá então eles começaram a pregar novamente e falar sobre tudo o que tinha acontecido, mas que eles não iam se deter neste caminho. Eles iriam continuar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui, passamos pelo capítulo 8, quando Estevão foi apedrejado. No capítulo 9, a conversão de Saulo, que era o perturbador da igreja, e a partir de então tornou-se um apóstolo, usado nas mãos do Senhor. E no capítulo 12, Herodes, como que querendo fazer média com o povo, lançou a mão de Pedro e Tiago e levou-os à prisão.
E à medida em que eles foram levados à prisão, a igreja, quando tomou conhecimento desta prisão, destes seus representantes, eles então se colocaram em atitude de oração diante do Senhor. E Herodes, para mostrar o seu poder, já mandou matar a Tiago, e Pedro era o próximo que estava para acontecer assim. Porém, como havia uma festa importante na cidade, e ele não querendo trazer nenhum embaraço à festividade, ele preferiu que Pedro fosse guardado na prisão até que passasse a festa, e depois sim ele apresentaria Pedro ao povo, e ele então teria o mesmo fim que teve Tiago, ele seria morto. Mas o tempo em que ele deixou Pedro guardado na prisão, até que passasse aquela festa para a seguir apresentá-lo ao Senhor, foi o tempo suficiente para nós entendermos e descobrirmos aqui pelo menos 5 coisas que Herodes não pôde impedir. Ele queria muito demonstrar o seu poder diante daquele povo que lhe era submisso, eram os seus súditos, e ele queria então mostrar que ele tinha o poder e que ele podia fazer o que queria. E nós vamos observar, à luz do texto do capítulo 12 de Atos, que não é assim que as coisas acontecem. Acima de Herodes há um Deus que governa sobre todas as coisas. E quando Deus move a sua mão, ele tem o poder de transtornar os planos dos homens aqui na terra e impedi-los de fazer aquilo que eles colocaram no coração. Aqui, no caso, nós encontramos, por exemplo, no texto que li, diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Livrar da prisão, aqueles irmãos não pôde livrar a Pedro. Os soldados, as autoridades vieram, levaram e ele foi à prisão. Mas o que Herodes não pôde impedir neste primeiro momento foi de que a igreja se manifestasse diante da presença de Deus em atitude de oração. Os irmãos não foram lá na porta da prisão fazer um protesto e solta Pedro já, e queremos Pedro livre, e Herodes é isso, Herodes é aquilo, Herodes é aquilo outro. Não, nada disso. Aqueles irmãos, eles se portaram com uma prudência louvável. Por quê? Eles não disseram nada, mas eles agiram. E o agir é melhor do que as palavras. As ações são melhores do que as palavras. E que aqueles irmãos fizeram? Eles se reuniram como povo de Deus e disseram, bem, olha, Tiago e Pedro foram presos, Tiago já foi morto, preso está sendo guardado para depois da festa, mas vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a misericórdia de Deus. Deus pode intervir nesta situação. Onde nós não podemos fazer nada, Deus pode. O que nós não temos, Deus tem. O que nós não podemos, Deus pode. Então vamos orar. E foi exatamente o que aconteceu. E neste versículo diz assim, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era uma oração permanente, era uma oração contínua, não havia interrupção. Por certo, quando o irmão precisava parar, já tinha outro no lugar dele para dar continuidade. E assim eles foram fazendo aquele ciclo dia e noite, oração contínua, constante, diante da presença de Deus. E estas orações que aqueles irmãos fizeram, ela chegou diante de Deus. E o importante é isto, é que a oração é um caminho que Deus deixou estabelecido para que nós possamos chegar à presença dele por meio da oração. Por isso, é inadmissível que um cristão não tenha uma vida de oração. Não vamos dizer que ele vai ficar o dia todo trancado num quarto, ajoelhado, orando 8, 10, 12, 24 horas direto. Não, não é isso. Mas ele precisa ter um espírito de oração, uma atitude de oração constante diariamente na sua vida. Quando houver momentos dele se reclusar para
um momento de oração em um quarto, isso deve fazê-lo. Mas quando não tiver essa oportunidade, ele deve continuar em constante oração. Está andando, está orando, está trabalhando, está orando, está sentado, está orando, caminhando pela rua, está orando. É uma oração contínua, não para. E esse estado de comunhão constante e presente com Deus é suficiente para que, ao dizer a nossa necessidade em oração diante de Deus, ou interceder, como era o caso que a igreja estava fazendo aqui, ela estava pedindo por Pedro, ela estava intercedendo. É o ministério da intercessão, tão útil, tão necessário na igreja, para que a obra de Deus avance. A intercessão pelos obreiros, a intercessão pelos pobres, a intercessão pelos famintos, a intercessão pelos enlutados, a intercessão por aqueles que são perseguidos, por aqueles que são tentados, por aqueles que se escorregam no caminho da fé. Eles dependem da intercessão através da oração. E o Senhor ouve a oração da intercessão e trabalha em favor do seu povo. E aqui então a igreja estava fazendo contínua oração por ele. Por ele quem? Por Pedro. E aqui eles estavam orando a Deus. Então os irmãos estavam falando a Deus através da oração a respeito de Pedro, que estava numa prisão, mas que eles estavam pedindo ao Senhor que fizesse algo a fim de que Pedro pudesse ser liberto. O teor da oração era este, para que Pedro fosse liberto daquela prisão. Mas então nós observamos o primeiro ponto aqui, uma coisa que Herodes não pôde impedir foi a oração da igreja. Ele podia impedir muitas coisas, mas a oração da igreja não. E mesmo se ele impedisse eles de se reunirem como igreja, ou no templo, ou no cenáculo, eles se reuniriam em casa, mas que ele não conseguiria impedir a oração da igreja, ele não conseguiria fazer isso de maneira nenhuma. Porque a oração da igreja é uma ligação direta com Deus, onde não tem nenhuma interferência do poder político, do poder humano. É algo de natureza espiritual, do nosso interior, do nosso coração, do nosso espírito para Deus. E muitas das vezes, se não podemos falar com palavras, falamos no silêncio, e Deus entende o nosso silêncio no momento da oração, quando estamos diante da presença dele. Então Herodes não pôde impedir a oração da igreja, porque a igreja vivia unida, ela tinha objetivos, aqueles irmãos, eles eram comprometidos, eles eram fiéis, eram leais, eram sinceros um ao outro, estavam juntos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor aqui na terra, e eles tomaram sobre si aquela responsabilidade de orar a favor da vida de Pedro. Então nós observamos a dedicação que esta igreja, estes irmãos, tinham pela oração. Por que eles tinham essa dedicação? Por que eles tinham esse hábito de orar constantemente? Porque eles já tinham experimentado o poder e o valor da oração na vida do cristão. O cristão não pode viver sem oração. Ele depende sempre de oração. Lembra quando lá no capítulo 4, eles receberam ameaça? Ele disse, ó Senhor, olha para as suas ameaças, mas concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para salvar, para libertar. Enfim, eles experimentaram o poder da oração. E o poder da oração foi-lhes favorável naquele momento. E agora eles estão diante de uma outra situação também, que precisavam se colocar diante do Senhor Deus em oração. Então, uma igreja que se dedicava à oração. No capítulo 2, os últimos versículos diz, e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam em 4 coisas muito importantes que mantiveram aquela igreja firmada e fortalecida no Senhor Jesus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Orações era algo presente na agenda daqueles irmãos. Todos os dias havia motivos pelos quais eles deveriam se debruçar em oração diante de Deus. E aqui estavam orando de maneira contínua a favor de Pedro. Herodes não teve como impedir a oração da igreja. Segundo lugar, nós encontramos aqui, quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro aqui preso, sabendo que Herodes estava esperando os dias para levá-lo ao julgamento e à morte, mas isso não tirou a paz, a tranquilidade que Pedro tinha em Deus. Se não fosse alguém que tivesse experiência com Jesus, talvez estivesse naquele momento desesperado, aflito, procurando um meio para fugir e qualquer outra coisa. Ou reclamando, se lamuriando, mas Pedro não. Pedro estava tranquilo, sossegado, com as suas cadeias, com as suas algemas, com a vigilância constante dos soldados, mas nada disso trouxe a Pedro alguma intimidação, medo ou dúvida. Ele ficou ali de maneira tranquila e isto certamente deve ter causado admiração naqueles soldados, porque eles eram acostumados a ver os presos, quando estavam ali na situação em que Pedro estava, para imediatamente ser apresentado, eles certamente estavam em desespero, em desassossego, perturbados. Mas Pedro era diferente. E eles não conseguiram impedir a tranquilidade na vida de Pedro, em segundo lugar. Por quê? Porque quem deu aquela tranquilidade foi Deus. O próprio Jesus, quando esteve com os discípulos, ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Então, a paz que Jesus dá é diferente da paz do mundo. É uma paz segura, verdadeira, é uma paz que funciona. O mundo todo à volta pode estar ruindo, pode estar caindo, mas o salvo está tranquilo, confiante e assegurado na sua paz com Deus. E aquilo gera na vida dele tranquilidade. E ele não será atingido, porque a promessa de Deus é: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta era a condição de Pedro naquela noite, deitado entre os soldados, que ele até chegou a dormir. O sono não lhe fugiu, o sono lhe foi dado, porque ele estava ali de maneira inocente, mas desfrutando da presença de Deus. Mesmo na prisão, a presença de Deus não ficou do lado de fora da prisão. Estava junto com Pedro ali. Então Herodes não pôde impedir a tranquilidade de Pedro. Por quê? Ele estava firme na promessa que Deus havia feito a ele. Ele recebeu uma promessa de Jesus, em certa ocasião, e disse: e tu, quando for velho, outro te levará para onde tu não queiras ir. Ele não estava ainda nessa idade. Mas Jesus tinha dito anteriormente isto para ele. Certamente, quem sabe, isso estava alimentando também o coração dele. Ele prometeu, ele disse que eu vou chegar à velhice, eu ainda não cheguei. E, portanto, a tranquilidade despertou a admiração naqueles soldados. Então, a segunda coisa que Herodes não conseguiu impedir foi a tranquilidade de Pedro. A terceira coisa nós encontramos no versículo seguinte, que diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz da prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Observa, a prisão estava assegurada com a presença dos soldados. Pedro estava com cadeias, com algemas
Não tinha como escapar. Ninguém poderia entrar ali para ver Pedro. Não era permitido a entrada de ninguém. Ele estava num lugar reservado para que não escapasse, para que Herodes cumprisse o desejo do seu coração. Mas veja o que aconteceu. Nos versículos 7 que li e o 8. E ele disse, o anjo, cinge e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Terceira coisa é que Herodes não pôde permitir a entrada do anjo na prisão. Porque os anjos, a palavra diz, são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Ali estava um servo de Deus que precisava da ajuda naquele momento e nenhum humano poderia entrar ali. Mas o anjo de Deus poderia, como efetivamente entrou. Então, o anjo entrou, despertou a Pedro que estava dormindo, falou com Pedro, os soldados não viram, não perceberam, não notaram nada de diferente. Mas Pedro, sim, ouviu a voz do anjo, sentiu o toque, atendeu a palavra do anjo, levantou-se, as cadeias caíram das suas mãos, os soldados não viram quando as cadeias caíram. Pedro se levanta, o anjo pede que ele coloque as suas alparcas e a sua capa e se levante para segui-lo. Então, Herodes não pôde impedir a entrada do anjo lá na prisão onde estava Pedro. Mas uma quarta coisa, no ato seguinte, os versículos 9 diz assim, e o anjo disse, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então, o anjo disse, está pronto, Pedro? Já calçou os pés, já colocou a capa, então levanta, siga-me. E o anjo saiu na frente e Pedro saiu atrás, seguindo a orientação, pensando que aquilo era uma visão. Passa pela primeira guarda, passa pela segunda, e enfim, quando menos se espera, está na rua, está fora da prisão. Sem nenhum alarde, sem nenhum barulho, sem nenhum movimento dos soldados, que cada um se mantiveram no seu posto, não viram nada, não perceberam nada. Então Herodes não pôde impedir a entrada do anjo e não pôde impedir a saída de Pedro da prisão. Para Herodes era impossível, era como se chama hoje, cadeia de segurança máxima. Não tem como escapar de jeito nenhum. Mas Deus usou o anjo e o anjo foi lá e tirou Pedro. E Pedro saiu. Diz aqui, ele ia ser degolado no outro dia, Deus o livrou antecipadamente. Ele estava prometido para ser morto, Deus o livrou da morte. Quantas pessoas também atravessam por situações difíceis e no último momento parece que não tem mais jeito. É ali que vai acontecer, Deus envia um anjo, Deus opera um milagre e aquela pessoa é salva, é liberta e a vida dela é poupada. Com Pedro aconteceu isso. Ele saiu sem que ninguém percebesse e quando ele saiu dali, ele foi exatamente para a casa onde os irmãos se reuniam e estavam lá em oração. E uma menina chamada Rod, quando observa e reconhece a voz, diz, é Pedro que está à porta. Mas, de susto, ela não abriu a porta, foi consultar os outros irmãos que estavam lá, dizendo, Pedro está aí. E disseram, não é Pedro, é o Espírito de Pedro, não é Pedro, eu ouvi a voz dele, eu conheço a voz dele. Quando foram ver, era Pedro que estava lá. Herodes não pôde impedir a saída de Pedro da prisão. Seguindo, Pedro
usado pelo Senhor, seguiu seu caminho, notificou aos irmãos, foi para um outro lugar, para que não fosse pego ali entre aqueles irmãos e levado à prisão. Daquela, o Senhor Deus o livrou. E o que aconteceu? Passado um tempo, esse Herodes, conforme nós observamos no versículo de número 21, diz: e num dia designado, vestindo Herodes suas vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Herodes não conseguiu impedir aqui 4 coisas antes desta quinta. Primeiro, ele não conseguiu impedir a oração da igreja. Segundo, ele não conseguiu impedir a tranquilidade de Pedro. Terceiro, ele não conseguiu impedir a entrada do anjo na prisão. Quarto, ele não conseguiu impedir Pedro de sair da prisão. E quinto, conforme li aqui, ele não conseguiu impedir a justiça de Deus executada sobre a vida dele. E Herodes, então, achou que ele podia tudo e agora fez um discurso querendo parecer Deus com aquele discurso, e o povo começou a dizer voz de Deus e não de homens, e naquela mesma hora, quando ele estava naquela soberba da vida, diz-nos a palavra de Deus que um anjo do Senhor veio e feriu. E feriu porque ele não deu glória a Deus. Ele ignorou a Deus. E então a justiça de Deus foi certa e firme na vida dele. E diz a palavra que, comido de bichos, ele expirou. Assim, Herodes morreu. Não pôde impedir a justiça de Deus, que foi executada na vida dele. Então veja como são coisas interessantes que nós encontramos na palavra de Deus, que isso nos enche de esperança, de alegria, e nos fortalece, porque quantas vezes nós também atravessamos por situações, por momentos difíceis, dificuldades tantas, por proclamar o nome de Jesus, demonstrar a ele a fidelidade, quantas situações contrárias enfrentamos para permanecer firmados no Senhor. Mas o certo é que Deus está cuidando de cada um de nós, oferecendo a proteção, o livramento, o cuidado de Deus, não tem faltado para o seu povo. E quando em nossos dias nós encontramos situações semelhantes a estas, os homens que se encontram às vezes em autoridade, eles acham que eles podem fazer tudo e nada lhes será impedido. Mas à luz do texto que lemos, o capítulo 12 de Atos, referenciando a prisão de Pedro, nós descobrimos que existem pelo menos 5 coisas que os homens não podem impedir. Eles pensam que têm o poder nas mãos, e por ter o poder pode tudo, mas não pode tudo, porque eles têm limites que foram estabelecidos por Deus, e quando eles quererem ultrapassar estes limites, Deus se movimentará em favor do seu povo para oferecer a eles o livramento que for necessário naquela hora. E o agir de Deus é certo, é seguro, não deixa dúvida e deixa atrás de si um rastro de livramento, de proteção, de presença de Deus no meio do seu povo. Então, nós, com o comparativo desta situação que aconteceu com Pedro, aquilo que acontece conosco a cada dia, nós podemos ter também esse mesmo direcionamento e saber que quando alguma coisa pode estar nos acontecendo, Deus tem ao longo desta terra servos fiéis que se colocam em oração intercessória
a favor daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que estão em prisões, daqueles que estão sendo sentenciados, mas a igreja está fazendo contínua oração por eles a Deus. E o poder do maligno investido nos homens não pode impedir a oração da igreja de Deus, do povo de Deus, a favor daqueles que estão em situações vulneráveis. Em segundo lugar, nós observamos que aqueles que estão sofrendo por amor a Deus, não por alguma coisa que tenha feito, mas por dever de consciência da fidelidade a Deus, eles não estão desesperados, não estão perturbados, não estão reclamando, eles estão tranquilos na presença de Deus, sabendo que a vida deles está debaixo da proteção das mãos de Deus. E por outro lado, encontramos também que nestas situações em que eles estão de perigo, Deus tem os seus anjos, que ele envia no momento certo. O ministério dos anjos ainda está em atividade. Nada parou, tudo continua como Deus criou, como Deus formou e determinou cada coisa no seu lugar. E o ministério dos anjos está a todo vapor. Eles continuam sendo espíritos ministradores para herdar, para servir os que hão de herdar a salvação. Então, os anjos de Deus não podem ser impedidos por estas autoridades, porque eles são invisíveis a olhos nus. Só mesmo os que têm a comunhão firme e segura com Deus conseguem perceber a presença do anjo. E quando o anjo de Deus vem direcionado para realizar um trabalho, ele realiza o trabalho para o qual ele foi enviado. No caso de Pedro, tirou ele da prisão. No caso de irmãos nossos, tira da prisão, tira da dificuldade, tira da perseguição, tira da acusação, tira da ameaça, tira de tantas coisas que podem complicar a vida de uma pessoa. O anjo de Deus vem e tira esta pessoa, liberta daquela situação. E estes maiorais, eles não podem impedir o livramento daqueles a quem Deus quer livrar. E, em quinto lugar, nós observamos que estas pessoas que agem desta forma, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus virá sobre eles e eles hão de dar conta destas atrocidades que fizeram com o povo de Deus. Por estarem no poder, utilizaram aquilo para o mal, para uma perseguição, para uma vingança, para se contrapor à obra de Deus. Mas é inútil lutar contra Deus. Nenhum homem lutou contra Deus e permaneceu vivo. A justiça de Deus vem no momento exato. E como aconteceu com Herodes, acontecerá com esses também. Por não dar glória a Deus, por não temerem ao Senhor, eles descerão à sepultura e serão comidos por bichos, por não darem glória a Deus. Então, firma-se nesta palavra e tenha a convicção de que o teu sofrimento não é invencível. Ele está dentro de um limite e haverá sim livramentos e vitórias da parte de Deus. Então, lembrando aqui as 5 coisas que Herodes não pôde impedir no contexto da prisão de Pedro. Primeira coisa, ele não pôde impedir a oração da igreja. Segunda coisa, ele não pôde impedir a tranquilidade de Pedro. Terceira coisa, ele não pôde impedir a entrada do anjo na prisão. Quarta coisa, ele não pôde impedir o livramento, a saída de Pedro da prisão. Quinta coisa, ele não pôde impedir a manifestação da justiça de Deus sobre a vida dele, visto todos aqueles atos que ele estava praticando. E a justiça de Deus foi firme contra ele e ele não teve como resistir. Ele expirou, ele morreu comido de bichos. Firma-te na esperança, no exemplo que está na palavra de Deus. Siga firme, adiante, encorajado, destemido. Não se deixe levar por ameaças, intimidações
ou perseguições e até mesmo prisões. Mas fica firme no Senhor. Deus proverá livramentos na hora certa, no momento necessário, e tudo se fará para a glória do nome santo e poderoso do Senhor nosso Deus. E que Ele continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.